Oi, gente, bom dia, graças a paz, tudo bem com todos? Deus os abençoe. Bom ter você com a gente para mais um encontro, para iniciarmos mais uma semana de reflexão, de oração, de aprendizado, né? Dessas coisas que a gente gosta, né? Vamos iniciar a semana já com a nossa frase do dia, vamos? Nosso pensamento do dia? Pensamento do dia é o seguinte: silêncio é permissão. Silêncio é permissão. Olha, eu vou conduzir a nossa reflexão no sentido de comunicar-se com clareza, né? Nós estamos vivendo uma época em que a comunicação está ficando cada vez mais difícil. As pessoas falam, mas elas não se comunicam bem. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiramente, você já reparou que nós vivemos uma época em que as pessoas falam de maneira emburrada, elas falam brigando, elas falam discutindo, sobretudo os mais jovens. Já notou que há uma maneira assim muito cortante de falar, há uma maneira muito direta de se expressar. Não há um cuidado, uma delicadeza, não só uma delicadeza com ser compreendido e de se fazer compreender, de ser compreendido, como uma delicadeza no sentido de um respeito com a outra parte que está ali, um trato com gentileza. Eu lembro que alguns anos atrás, uns de 5 anos, 6 anos para trás, na escola a gente tinha aquelas campanhas de gentileza gera gentileza. E gentileza a partir da maneira de se expressar. Não só o que você diz, como o tom que você diz, né? Se você e a gente diz em tom de discussão, a gente está discutindo, mesmo que sejam coisas legais, né? Você pode dizer que declarações de amor em tom de discussão e o resultado vai sair pela culatra. O tom que a gente usa manda mais do que aquilo que a gente diz. E estamos vivendo a época, principalmente entre os jovens, em que as expressões são diretas, né? As expressões são diretas. E qual que é o problema da expressão direta? É que ela cai para a ironia. E quando cai para a ironia, fica uma conversa sem conversar. Ficam alfinetadas, espetadas, e não uma conversa digna, sóbria, madura e adulta. Então, eu percebo que os jovens falam geralmente dessa forma. Os jovens têm se expressado mais assim, né? De maneira mais. Os jovens se expressam de maneira mais direta, objetiva, insensível seria a expressão, né? Então, é coisa da modernidade, não sei se isso vai continuar e não sei até onde isso vai chegar, mas a gente migrou de um lado para outro. O fato é que o texto disse, a frase do dia diz que silêncio é permissão. Ora, se você não comunica bem, se você não explica direito, seja para qualquer área da sua vida, se você não tem certeza que está se fazendo entender, como que você quer que o resultado aconteça? O segredo é saber que está se comunicando bem. Eu tenho criado o hábito, na verdade, tem se tornado mais inconsciente até, eu falo metade do que eu estou dizendo, eu tento explicar e pergunto, você está entendendo o que eu estou falando? Então, cada parte eu digo uma coisa, você está entendendo? Eu digo outra coisa, você está entendendo? Para depois juntar tudo, porque eu percebo que a modernidade também não consegue acompanhar raciocínios longos. Elas não conseguem acompanhar expressões longas. Então, fala uma coisa, tá entendendo? Depois junta tudo. Por quê? Porque se não ficar claro,
verbalmente o que você quer, sua proposta, tanto sua proposta profissional quanto sua proposta relacional. Se não ficar claro, você não pode entender o famoso é óbvio, o subentendido. Não dá para deixar subentendidas as coisas. Por quê? Porque o subentendido leva a conclusões quaisquer. Antigamente era comum as pessoas falarem o seguinte: olha, muitas vezes a pessoa está dizendo não, mas ela quer sim. Você se lembra disso? Não, a pessoa não quer, não, ela está dizendo, mas ela quer mesmo e tal. Essas coisas foram gerando situações da modernidade, então a gente precisa expor com clareza, sem ironia, sem zombaria e sem duplas expressões, o que realmente é a sua intenção, qual realmente é o seu interesse. Isso evita machucados, isso evita, né, até, por exemplo, você pode dizer não delicadamente e às vezes diretamente e às vezes agir como um não que você quer, porque às vezes a gente diz não, mas continua falando como sim, agindo como sim. Então, fica uma coisa que é um silêncio, né? Você não disse realmente o que você queria dizer. Às vezes a gente está alimentando uma ideia, não estou falando só em termos de relacionamento, mas em termos de pensamento alheio, porque a gente não foi claríssimo, objetivo e consistente. Aqui vem uma segunda palavra que a gente precisa dizer. Não basta você dizer de maneira clara, é preciso ser consistente no que você está dizendo. Não basta, não, você está brincando, você está dizendo de maneira gentil e sem consistência. No trabalho, talvez eu tenha aprendido isso, que no trabalho é melhor você ser consistente, sério. Se você for sério, consistente, as pessoas vão e compreender e vão ter um norte para onde elas devem caminhar. Geralmente, uma liderança fraca, uma liderança dúbia, faz com que os outros não saibam para onde estão indo e sentem esse sangue na água, sentem essa fraqueza. Então é preciso ter uma palavra séria, certa, mas que venha acompanhada da consistência. O que é consistência? A sua postura, seja corporal, seja o tom e seja suas ações daqui para frente. Sim, e vai ser sim, é desse jeito. Não é não, não, né? Você vai rir quando for para rir e vai postar-se sério quando for para sério. Você terá aquela atitude sóbria, chama-se sobriedade. Então, silêncio é permissão. É aquele famoso quem cala consente. Se você não se posicionar e não se posicionar firmemente, não pode reclamar depois dos resultados, seria o contrário do que você esperava. Você não se posicionou e não se posicionou firmemente. Olha, não, não é assim, vai ser desse jeito. Pronto. Se você tem alguém sob seu comando, olha, deixa eu te dizer, não é assim, assim não funciona, é desse jeito, é do jeito que eu estou falando e precisa ser assim. Eu trabalhei com um diretor de escola que ele era assim, ele tentava falar depois, ele até, só que ele chega a exagerar, ele chega até a ser mal educado. Mas ele falou, não, não é desse jeito, eu estou tentando te explicar, você não está entendendo, então faz o que eu estou te falando, o que eu estou te mandando, e faz o jeito que é e tal. Pronto, você entendeu. Você até nem vai discutir, porque ele não vai dar para discutir. Então, você não precisa ser indelicado, né, mal educado, mas às vezes a gente precisa ser firme. Não, assim, não dá não. Desse jeito não serve, não. Olha, não é o que você está pensando, não é o que você está querendo, e eu estou em outro propósito, e vai ser dessa forma aqui que eu vou me posicionar. Lembre-se, silêncio é consentimento. Delicadeza, às vezes, é consentimento. Gentileza, às vezes, é consentimento.
Tratar com brincadeira, às vezes, é consentimento. Quando você não quer, você precisa dizer com a voz, com a atitude e com a consistência. Senão, a comunicação não chega. E aí o resultado não vem. Experimente ser assim com os seus, com quem vive com você, com quem trabalha com você, com seus filhos, com quem seja. Seja sério, seja sóbrio, seja consistente. Olha, e é desse jeito e pronto. Consistência traz credibilidade àquilo que você diz. Inconsistência não traz credibilidade. Você não precisa dizer, você precisa ter credibilidade. E o que traz credibilidade é consistência, postura. Não, não é assim. Não é desse jeito, é do jeito que eu estou te falando, eu preciso disso até aqui, senão atitudes serão tomadas. Sério, sem brincar. Às vezes a gente brinca com coisas que não deveria brincar, e os resultados não são os melhores. Então, isso é claro para a vida. Agora, para a parte corriqueira, brincar não é ruim, não. Então, silêncio, às vezes, é permissão. Salmo 65, 2. A ti, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Ó tu que escutas a oração. Deus escuta a oração. Deus escuta o nosso clamor. Isso é o básico e o fundamental da fé. Fé é gente que acredita que Deus está ouvindo. É por isso que a gente ora. Nós não somos uns loucos falando com ninguém. A gente está falando com um Deus que ouve, escuta, entende e atende. Falamos com um Deus que ouve, escuta, entende e atende. Vamos colocar diante de Deus nossas preocupações, nossas angústias e nossos temores. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua bondade. Como disse o salmista, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Tu escutas a oração, Senhor, e nós sabemos. Então eu peço ao Senhor que o Senhor incline os teus ouvidos para nós. Incline os teus ouvidos e ouve, ó Deus, o nosso clamor. Pessoas entre nós estão enfermas, doentes, tristes, angustiadas, temerosas, preocupadas, com transtornos. Parentes nossos estão nos hospitais. Jovens entre nós estão desorientados, estão sem saber que rumo seguir e rumo tomar. Ó Senhor, precisamos muito da tua luz. Precisamos muito da tua graça, da tua paz. Temos, ó Deus, sendo atingidos pela pandemia do século, que é a pandemia da ansiedade, do pânico, do medo, das palpitações do coração, das depressões, da coisa de ficar deitado e não querer sair da cama. Isso só vai gerando cada vez mais abismo e escuridão. Temos visto isso, Senhor Deus, definhamentos emocionais, definhamentos espirituais. Senhor, tem sido o mundo tem destruído a gente por dentro, de dentro para fora. Peço a tua ajuda, peço a tua bênção, peço a tua cura poderosa para todos nós, ó Deus, para todos os homens e mulheres e os nossos jovens que aqui estão, Senhor. O inimigo tem encontrado a maneira de destruir de dentro para fora. Que o Senhor possa nos proteger, nos curar e nos fortalecer, nos enrijecer, para que nós não sejamos destruídos, que nós sejamos curados, sarados, fortalecidos, robustecidos, com coragem para enfrentar a vida, a coragem que vem da fé. Cuide de nós e que a gente possa sorrir, brincar, cantar e fortalecer contra as agruras que a vida tem trazido. Peço assim para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Força, firme. Deus te abençoe e te espero amanhã. Graças a paz. Tchau.